Vamos aqui com o Américo Martins, aproveitando que a gente está falando aqui sobre conflitos. Tem inclusive, Américo, aproveitando que a gente vai falar aqui um pouco sobre Rússia, até a terceira matéria mais lida hoje na CNN, você vê que assuntos internacionais, né? O quanto desperta o interesse também sobre um vídeo divulgado da Ucrânia que mostra um combate intenso perto da fronteira com a Rússia. Pois é, isso chama muito a atenção. E aí, o que a Américo vem contar pra gente? Que a China e a Rússia estreitaram as relações em um encontro entre Vladimir Putin e Xi Jinping. Esse encontro foi em Pequim. Os dois aproveitaram a oportunidade para criticar um antagonista em comum. Você já deve imaginar quem é: os Estados Unidos. Além de discussão, imagino, Américo, sobre a guerra na Ucrânia. Sem dúvida. Muito bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no live. Essa é uma reunião muito importante entre os dois líderes. É a quarta vez que o presidente Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping se encontram desde o início da guerra na Ucrânia e a 43ª vez que eles se encontram nos 10 anos de governo do Xi Jinping na China. Então, a Rússia e a China são muito próximas e essa aproximação está maior ainda agora desde a guerra na Ucrânia. Eles têm o que eles declaram ser uma parceria que é absolutamente real entre os dois países. Nada vai abalar essa parceria, segundo chineses e russos. Eles divulgaram um comunicado dizendo que as relações entre os dois países nunca foram tão boas na história. E por que isso, Elisa? Porque a China está ocupando o lugar daqueles países ocidentais que acabaram aplicando sanções contra a Rússia por conta da guerra na Ucrânia. Então, Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e vários países ocidentais aplicaram aquelas sanções econômicas tentando atingir o esforço de guerra da Rússia, ao atingir a economia russa. O que fizeram outros países como Rússia, como China, Índia, inclusive o Brasil? Ampliaram as negociações com a Rússia. Então, a China e a Rússia tiveram um acordo comercial, o valor do comércio entre os dois países atingiu 240 bilhões de dólares no ano passado, um recorde total. Para você ter uma ideia, o Brasil negocia com a China 157 bilhões, então são mais de 80 bilhões além do que o Brasil e a China negociam. É muita coisa. A China tem sido acusada, inclusive, pelos americanos de estar exportando componentes que podem ser usados na guerra na Ucrânia. Os chineses dizem que isso é apenas um comércio natural entre os dois. Agora, o que também explodiu foram as importações chinesas de petróleo. Então, os dois líderes nessa visita de Estado vão estar discutindo vários pontos. A questão da guerra na Ucrânia, com os russos na ofensiva neste momento e os ucranianos se retirando de algumas áreas. Vão conversar de energia, justamente essa importação e exportação de petróleo, da situação também da governança global e questões da Ásia. São dois países muito próximos e que têm criado ali muita antipatia, vamos dizer, dos Estados Unidos e também de países do Ocidente que não veem com bons olhos essa aproximação tão grande entre esses dois gigantes que são duas autocracias. Elisa. Muito obrigada, Américo Martins, conversando com a gente ao vivo da Europa.